começou a atingir muito o meu humor. E eu comecei a ficar muito nervosa, revoltada com as coisas. Aí eu comecei a ter insônia, aí eu comecei a ter ansiedade, aí eu comecei a ter depressão, aí eu não queria mais sair para a rua. Tanto é que eu parei de vir à igreja à noite, comecei a vir só de dia, só aos domingos de manhã, e à noite eu só vinha com a carona. Se eu tivesse carona, eu vinha. Se eu não tivesse, eu não conseguia vir, porque eu não conseguia andar mais na rua. Porque eu caía assim, eu caía do nada, assim, eu tava andando, de repente eu caía. Para o senhor ter ideia, eu caí numa das avenidas mais movimentadas de Ribeirão Preto e eu não fui atropelada porque Deus estava comigo. Aí foi onde eles viram no exame e que eu tinha que drenar, que tinha que voltar o líquor, voltar a drenar, né? E aí o que aconteceu? Como eu não tinha esse líquor, eu já estava ficando seca e a minha cabeça estava ficando sem oxigênio. E eu já estava assim, para morrer, na verdade. Eu poderia morrer. Boa noite, pessoal. Que a paz seja convosco. Estamos aqui essa noite com a Rosângela e nós vamos ouvir o testemunho dela. A Rosângela está conosco desde março de 2022, se não me engano. E ela, recentemente, ela fez uma grande cirurgia neurológica e ela vai falar para a gente como que ela conheceu a igreja, ela vai falar para nós tudo que ela viveu até aqui, né? Então nós estamos aqui essa noite para ouvir um pouquinho da Rosângela. Fala para a gente, Rosângela, primeiramente, né? Como que você conheceu a igreja, como que foi? Fique à vontade nesse momento. A paz, pastor, tudo bem? Então, na verdade, eu sou batizada desde 2013. Andei por muitas igrejas e encontrei a Leão de Judá, na qual eu fui convidada pelo Espírito Santo para conhecer a igreja numa tarde de domingo, onde eu estava em casa sozinha. O Espírito Santo me tocou e naquele domingo eu fui para a igreja e fui muito bem recebida, graças a Deus. E daquele dia, do dia 20, não lembro exatamente a data, mas eu lembro que foi dia 3, no mês 3 de 2022. Naquele dia até agora eu estou só na igreja Leão de Judá, onde eu me encontrei, onde eu me sinto bem, onde eu sou acalentada por todos os irmãos, pelo pastor Danilo, pela pastora Claudiana. Sou muito bem recebida, eles são muito bem presentes na minha vida. Em tudo que acontece na minha vida, eles estão presentes. Que maravilha. Graças a Deus. E fala para nós assim, nessa caminhada, desde quando você entrou na igreja, muitas coisas aconteceram, né? Tanto de bom quanto de ruim. Eu queria ouvir de você um pouco assim, o que mais te marcou nessa caminhada com Jesus. Fala para nós assim, as intervenções, as providências de Deus na sua vida. Fica à vontade para falar para a gente sobre as bênçãos de Deus. Então, nesses 3 anos de igreja, eu fui muito abençoada por Deus, em todos os sentidos, tanto no trabalho, que eu era bem impaciente, sabe, eu era muito nervosa, aí eu aprendi também a respeitar as pessoas aprenderam a me respeitar, e eu aprendi o meu lugar no trabalho. Na minha casa, eh, eu morava com a minha filha, né, mas a gente não se dava muito bem, a gente brigava bastante, porém ela não vinha mais na igreja, ela não estava mais na igreja, e eu pedindo muito para Deus, para o Espírito Santo, para me ajudar, orando bastante, indo todos os dias na Leão de Judá, eu consegui, com a intervenção de Deus, o Espírito Santo, a gente conseguiu trazer, né, a minha filha de volta para a igreja. Nós somos muito abençoada, minha neta, tenho uma neta também, muito abençoada, e eu sou muito feliz nessa igreja. Fiz parte do ministério, eu era professora, tia, né, do Ministério Infantil. Hoje eu não estou mais, nem estou podendo agora, né, por conta dessa cirurgia e tal, eu não tenho condições de ficar com as crianças, mas eu amo muito as crianças, amo muito o Ministério Infantil, amo muito essa igreja. E como foi essa volta da sua fé? Olha que coisa interessante, né? Pela sua fé, pela sua busca, você conseguiu resgatar a sua filha que já era da igreja, é isso mesmo? Isso, minha filha era da igreja, ela nunca tinha vindo na Leão de Judá, ela ia em outra, porém, pela rebeldia, eu acredito até pelas investidas do inimigo, ela deixou de ir até na outra, então ela não estava indo mais em igreja. Aí ficou aquela coisa meio que
a luz e as trevas tudo na mesma casa, então a gente não se dava muito bem e a gente brigava bastante, mas eu vim buscando, pedindo a Deus, orando, intercedendo pela vida dela e a gente E hoje ela está conseguiu. firme com Jesus. Hoje ela está firme, Que minha benção, neta está vocês estão firme, bem? muito Olha bem, que coisa graças a linda. Deus, nós estamos muito bem, graças a Deus, Deus resgatou a minha E família, é isso que Jesus faz, né? Ele restaura, né? resgatou, restaurou, restituiu Glória a tudo o que Deus. a gente precisava, que eu falo assim, eu não tenho tudo o que eu quero, mas com Deus eu tenho tudo o que eu preciso, Olha Deus que me dá coisa tudo o que eu linda. preciso, graças a Deus, eu sou muito bem assim, muito bem nessa igreja, eu sou muito bem recebida, eu sou muito bem recebida pela família Leão de Judá mesmo, por todos os membros, todas as pessoas aqui da igreja. É uma igreja verdadeiramente família mesmo, É né? uma igreja, o pastor Danilo, né, e a pastora Claudiana, eles sempre tiveram presente nas minhas situações. Obviamente que a gente não fica todo dia mandando mensagem, falando, mas todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo, e todo mundo É ora, todo verdade. mundo pede, todo mundo, é o Espírito Santo que está junto com todo mundo. E assim a gente Que benção. consegue viver em família, porque nós somos uma família, É nós somos um verdade. membro do corpo de Cristo. Que maravilha, uma família espiritual. Você falou uma coisa tão linda aí, que você não tem tudo o que você deseja, mas você tem tudo que você precisa, né? Uhum. E é isso que muitas pessoas precisam entender, né? Porque muitos buscam a Deus por aquilo, vão para a igreja buscar aquilo que Deus pode dar, né? E não busque a Deus por aquilo que Ele é. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção: você não tem o que você deseja, mas você tem o que você precisa. E aí cumpre-se então a palavra do Senhor, do Salmo 23, quando ele diz que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E né? nada me falta, verdadeiramente, nada me falta, pastor. Eu, graças a Deus, eu tenho casa para morar, eu tenho serviço para trabalhar, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho roupa para vestir. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer ventania, eu tô em casa, eu tenho um teto que me sustenta, graças a Deus. Tudo por Deus, porque eu passei a vir verdadeiramente numa igreja, porque até então eu andava nas igrejas e eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu era meio que perdida mesmo, assim, no mundo, sabe, não ligava muito para as coisas, não tinha paciência nem com a minha filha, nem com a minha neta. Hoje não, hoje nós somos uma família restituída. Que maravilha. Rosângela, fala para nós, como que você descobriu, o que aconteceu, qual foi o problema que surgiu, quando isso começou, como que você descobriu o problema que você teve que fazer a cirurgia agora? Conta para nós o que foi. Então, pastor, aconteceu o seguinte, eu estava sentindo umas dores de cabeça e eu não sabia o porquê das dores de cabeça, porque na verdade não era uma dor de cabeça, era uma dor na cabeça. Então, eu ia no médico e por conta da minha tontura, que eu passei a ter tontura, passei a ter desequilíbrio, o médico estava me tratando como labirintite. E eu tomei muitos remédios para labirintite, eu tomei muitas injeções, fui constantemente no médico, porque eu não tinha, assim, eu tomava o remédio, sarava, melhorava por hora, mas depois voltava a dor, e era muito forte a dor. Teve alguns fatos, Rosângela, também acho que você comentou uma vez que você estava caindo na rua, né? Sim, o que acontece? Atingiu o meu ouvido, aí eu comecei a não ouvir, aí eu não ouvia os barulhos, entendeu? E tampou o ouvido. E os médicos falavam que era o labirinto, estava fora do lugar o labirinto. Mas eu tinha muito desequilíbrio. E eu não sabia o que acontecia, porque eu andava e eu não ouvia direito a rua, o que estava acontecendo à minha volta, e eu caía. Aí eu estava andando, aí eu achava que vinha vindo um carro, e o carro não vinha, aí eu tinha um desequilíbrio, aí eu caía, eu me machucava, eu não tinha reflexo rápido. Aí você foi investigar isso, você foi no médico fazer uns exames. Na verdade, começou a atingir muito o meu humor, e eu comecei a ficar muito nervosa, revoltada com as coisas, aí eu comecei a ter insônia, aí eu comecei a ter ansiedade, aí eu comecei a ter depressão, aí eu não queria mais sair para a rua, tanto é que eu parei de vir à igreja à noite, comecei a vir só de dia, só aos domingos de manhã, e à noite eu só vinha
com a carona. Se eu tivesse carona, eu vinha. Se eu não tivesse, eu não conseguia vir, porque eu não conseguia andar mais na rua. Porque eu caía assim, eu caía do nada, assim, eu estava andando, de repente eu caía. Nesse período eu tive que tomar muita injeção, muito antitetânica, eu tive que fazer muito curativo, muito tratamento, porque eu me machucava realmente, me machucava feio. E o que que aconteceu? Como eu estava muito desequilibrada, passando muito mal, eu falei: "Poxa, eu trabalho numa farmácia, os pacientes que vão lá na farmácia iam, buscar um medicamento para labirintite, e eles se curavam, e eu não". Aí eu comecei a achar estranho, "Mas por que que eles se curam e eu não, e os médicos não acham, né, o que eu tenho, qual que é o meu problema?". Aí Deus, gente, eu falo que foi por Deus, porque Deus falou: "Rosângela, vai e faz um exame a fundo, porque deve ser alguma coisa neurológica, porque não pode ser normal, todo mundo se resolve e você não. Todo mundo cura e você não". E foi onde você pediu um exame mais profundo, uma ressonância, algo mais profundo? Aí o que aconteceu, pastor? Eu não tenho convênio, não tenho condições de pagar um convênio. Aí o que eu fiz? Eu juntei tudo que eu podia juntar, né, porque era final de ano, então final de ano a gente tem os benefícios, né, a gente que trabalha, eh com carteira assinada, então a gente tem esses benefícios. Aí no final de ano, o que eu fiz? Eu peguei os meus benefícios, fiz o que eu tinha que fazer na minha vida pessoal, paguei tudo que eu tinha que pagar, e aquilo que me sobrou, eu falei: "Agora eu vou fazer uma ressonância", porque ressonância é mais a fundo, Uhum. consegue ver. E como a ressonância é caro e eu não tinha condições, eu falei: "Eu acho que eu vou fazer esses convênio baratinho, de conta de luz, aí eu peço um neurologista". Aí foi o que aconteceu, eu fiz um convênio, fui no na neuro, passei os relatos do que estava acontecendo comigo, a neuro de por hora, assim, ela já falou, de antemão, né, ela já falou: "Olha, você tem que fazer um exame de ressonância e vou te passar também uma eletroencefalograma. Aí você vai fazer esses 2 exames e me traz o resultado". Ótimo, fui. Menos de uma semana eu já tinha feito os exames, levei o resultado para ela. Quando ela viu o meu resultado, ela falou assim: "Rosângela, eu não posso afirmar o seu resultado, porque aqui está sugerindo que você tem uma meningioma, mas quem pode responder por esse resultado é só um neurocirurgião, porque a meningioma, ela é neurológica. Eu não posso responder, porque aqui entra uma cirurgia, e eu não faço cirurgia, então tem que ser com neurocirurgião". Eu falei: "Tudo bem", né, só que lá no convênio não tinha neurocirurgião. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu não tinha dinheiro para pagar um neurocirurgião, que é caro. Porém, eu tinha feito uma audiometria do ouvido, porque eu estava surda, e como eu estava caindo muito, eu fiz uma audiometria, a médica pediu, a otorrino. E eu levei o resultado para ela ver. Quando eu levei o resultado da audiometria, eu também levei o resultado da ressonância. Por quê? Eu perguntei para a médica, né, eu falei: "Olha, não tem alguma coisa a ver com o ouvido? Talvez a senhora olhando pela ressonância, a senhora vê", porque na audiometria não deu nada. Todos os exames que eu fazia não dava nada. Eu fiz a audiometria, eu fiz raio-x, eu fiz lavagem, Uhum. tudo que eu fazia não dava nada. Aí ela olhou, a otorrino olhou, aí ela falou para mim, falou assim: "Rosângela, não é o meu caso, porque eu sou otorrino, mas o que está sugerindo aqui é que você está com uma meningioma, e isso é só o neurocirurgião". E aí eu fiquei sem saber, porque eu não tinha neurocirurgião, não tinha dinheiro para pagar, nem o neuro, nem uma cirurgia, e se eu pedisse pela Secretaria da Saúde ia demorar de 1 a 2 anos, como demorou a audiometria. Aí eu fiquei, né, aí ela falou assim: "Ó, mas o que que eu vou fazer para você? Não é a minha função, não é a minha especialidade, mas eu vou mandar o seu exame para a Secretaria da Saúde, e aí você vai ficar na mão deles". Aí foi o que aconteceu. Aí quando deu uma semana, uns 10 dias mais ou menos, a secretaria, me ligou, só que porque foi recusado o meu pedido de neurocirurgião, foi recusado. Eu fiquei muito preocupada, porque eu não tinha mais equilíbrio, eu não tinha mais como andar. Eu andava, mas
eu andava com medo, eu atravessava as avenidas com medo, eu esperava o sinal fechar, abrir e fechar de novo. Aí que eu passava, porque eu tinha certeza que o sinal estava fechado. Eu não passava na rua no sinal fechado, porque eu sabia que a qualquer momento ele podia abrir. E eu não tinha, Olha só. eu não tinha rapidez para atravessar, eu não podia correr. Para o senhor ter ideia, eu caí numa das avenidas mais movimentadas de Ribeirão Preto, que eu acredito, que é a Pascoal-Ineck. E eu não fui atropelada porque Deus estava comigo. Porque lá é uma avenida muito É verdade. movimentada e eu caí ali. E não tinha ninguém, assim, tipo, não tinha nenhum ser humano que pudesse me ajudar. Eu levantei sozinha, andei sozinha, mas Deus estava ali. Deus me levantou, me segurou. Como sempre, E né? eu não fui atropelada em nome de Jesus. Quando deu certo lá, né, a Secretaria da Saúde, também não deu 15 dias depois, a Secretaria me ligou de novo. E aí já tinha saído uma consulta com o neurocirurgião. E é onde eu fui, no hospital, fazer a consulta com o neuro. Levei a minha ressonância para ele ver. Chegando lá, o médico, ele foi muito, muito direto comigo. Ele falou assim, ó, tô vendo aqui o seu exame e pelo seu exame está sugerindo uma meningioma. Meningioma é uma inflamação nas meninges e não tem nada que você faça a não ser uma cirurgia. Você precisa fazer uma cirurgia na cabeça. A gente vai fazer o possível para não relar em nenhuma parte importante, porque se relar, você vai ficar sem falar, sem ouvir, sem ver, Meu Deus. sem se movimentar, você vai perder tudo o que você tem no seu corpo humano. Você vai perder, você vai vegetar. Então a gente vai fazer de tudo para não relar. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Eu tenho um leito, eu já tenho um leito ali, você já pode ir. Nós já vamos te internar No mesmo dia. no mesmo dia. Aí eu falei para ele, eu falei, doutor, eu não posso fazer isso. Eu não vou internar. Eu tenho uma vida, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Eu não posso chegar aqui para uma consulta e já ser internada. Tem um monte de coisa para eu fazer para antecipar antes de qualquer coisa. E outra, como que eu vou entregar a minha cabeça para quem eu não conheço? Como que eu vou fazer? Não, mas você não precisa ter medo não, pode ir, porque a gente vai fazer a cirurgia, você não tem outra opção, tem que ser a cirurgia. Só que você tem que entender que toda cirurgia é arriscada, ou você sai com vida ou você sai sem vida. Talvez se você sair com vida, você pode sair com sequela. E a sequela não é boa, que é o que eu tô te falando, se relar em alguma parte do seu corpo, você vai Ele sair. foi bem direto, Ele então, com foi você. direto. E você não estava entendendo a gravidade da situação Não, também. eu falei para ele, falei: "Não, doutor, não, vou embora aqui, não vou ficar aqui agora não". Aí ele falou assim: "Ó, então tá, eu vou deixar você embora hoje, mas amanhã às 7 horas da manhã você esteja aqui porque você vai ser internada". Aí eu falei: "Tá bom, amanhã eu venho", porque, assim, na hora, assim, eu fiquei com medo, fiquei amedrontada, mas depois passou, eu fui para casa, né, comecei a ficar em paz. Aí no outro dia eu fui para o hospital. 7 horas eu tinha que estar lá, 7 horas eu estava lá. Porém, eu só fui internada às 7 horas da noite. Eu fiquei sentada lá o tempo todo. Esse tempo que eu fiquei sentada lá, eu comecei a conversar com Deus. Estava lá sozinha, esperando a internação, comecei a conversar com Deus. Eu estava brigada com a minha filha, nesse dia. A gente estava brigada e a gente estava sem conversar. Só que ela não sabia dessas coisas, da cabeça, sabe? Ela Na não sabia dos gravidade. exames, ela não Uhum. sabia nada. Tanto é que a gente, assim, foi imediato, ela já me respondeu, mãe, eu te amo, você vai fazer o tratamento, vai se dar bem, eu tô aqui, se depender, eu sou sua filha, eu te amo, a gente briga, mas a gente volta. Nossa, foi Meu tão Deus. bom para mim aquele dia, que assim, as horas passou e eu internei 7 horas, muito, muito bem. E internei. Naquele dia eu fiz os exames do hospital, né, que eu tinha que fazer pelo hospital, passei a noite tranquila, tranquila. No outro dia de manhã, um médico passou lá, né, nas camas, assim, aí eu virei para ele e falei, doutor,
eu já fiz todos os exames que o senhor pediu, eu estou super bem, eu já estou pronta para ir para cirurgia, vamos?" Ele virou para mim e falou assim: "Não, nós não vamos." Eu falei: "Como assim nós não vamos?" Ele falou: "Não, você não precisa ir ainda, você ainda está bem." Aí na hora, assim, eu já pensei: "Meu Deus do céu, o perdão é a cura, é o poder do perdão." Eu já pensei na hora, eu falei: "Não Com acredito, certeza. doutor." Ele falou: "Não, você não precisa, por enquanto a gente não precisa, de repente você até precisa mais para frente." Nossa, mas o quadro reverteu assim radicalmente, porque ele falou que não dava para esperar, e logo após o perdão. Justamente, ele falou que eu não tinha, Muito assim, forte que eu não isso. podia, não tinha tempo, não tinha muito tempo. Só que aí eu fui internada, foi onde eu falei para ele, foi onde eu pedi o perdão, né, e depois no outro dia eu fui falar para ele, ele falou assim: "Não, eu vou te dar alta e vou te mandar e vou mandar os seus exames para a Secretaria da 24 horas o Saúde." quadro foi revertido, até Foi. menos. "Vou te mandar para a Secretaria da Saúde, aí quando eles acharem que você deve fazer alguma coisa, eles vão ligar e a gente te avisa, tudo bem?" Eu falei: "Tudo ótimo." Aí ele falou assim: "Você tá com quem? Você tá com alguém?" Eu falei: "Imagina, é eu e Deus sempre. Eu tô sozinha mesmo, eu posso ir de Uber." Ele falou assim: "Ah, então tá, então A beleza." fé ficou até mais fortalecida, hein? Nossa, eu nem acreditava. E aí era na semana do Dia das Mães, foi em maio que eu tive a alta. Aí beleza, passamos tudo, né. Só que na eletroencefalograma eles, descobriram que eu precisava de fazer um dreno no cérebro, porque eu não tinha o líquor, que é o líquor que passa pela coluna. Aí foi onde eles viram no exame e que eu tinha que drenar, que tinha que voltar o líquor, voltar a drenar, né. E e aí o que que aconteceu? Como eu não tinha esse líquor, eu já estava ficando seca, e a minha cabeça estava ficando sem oxigênio, Uhum. e eu já estava, assim, para morrer, na verdade. Eu poderia morrer. E aí o hospital não tinha essa peça que eu tinha que pôr na cabeça para fazer o dreno. Aí, aí o médico deu a alta, aí passou um tempo, eles me chamaram, por quê? Porque essa peça era a principal que eu precisava, no hospital não tinha. O hospital não tinha condições de comprar, e não tinha no hospital, era só na doação, era só na doação. Era se alguma empresa doasse a peça, eu poderia colocar um dreno na minha cabeça. Até então não tinha, e eu podia ter problema. Aí o que que aconteceu? Quando Deus foi tão maravilhoso que até a peça eles receberam, o hospital recebeu. E aí o que aconteceu? A Secretaria da Saúde me chamou de novo. Meu A Deus. secretaria me chamou, falou: "Rosângela, a peça já chegou, já foi doada, tá aqui te esperando. Olha que É trabalhar de uma Deus, hein? peça para você. Você tem que vir, porque se você não vir e a gente passar essa peça para outra pessoa, talvez você não tenha mais, não esteja mais aqui para contar a história. Essa peça Que é cuidado sua, de Deus, hein? Que essa peça intervenção é divina sua." rápida. E a peça, eu vou contar, a peça era muito cara, muito cara. Eles falaram que eu não ia ter condições de comprar essa peça, de pôr essa Eu peça imagino. para fazer o dreno, e nem o hospital tinha. O Se o hospital hospital recebia não teve, hein? doação, porque nem o hospital tinha condições. E eles receberam essa peça para mim. Aí tudo bem. Aí quando eles me ligaram, de um dia de alta até o dia que eles me ligaram, eu tive tempo suficiente para pesquisar a minha doença, o que estava acontecendo. Nessa pesquisa, assim, de cirurgia, eu via que tinha que raspar o cabelo, tal. Nossa, eu chorava muito por conta do cabelo. Às vezes, eu não estava nem, assim, tão preocupada com a cirurgia como eu estava preocupada com o cabelo. Eu chorava muito. Não vou dar minha cabeça, vai raspar meu cabelo e eu vou ficar careca, e eu vou ficar feia e não sei o quê, pá-pá-pá. E eu fiquei aí, falei: "Nossa, eu não vou." Aí entrei naquela crise de rebeldia. E nesse tempo eu tive muita reunião com os médicos, mesmo eu rebelde, eu tive muita reunião com os médicos, com a médica que por sinal chama Natália também, que é o nome da minha filha.
nós tivemos muita reunião, eles me deixaram muito em paz, muito, muito, muito em paz mesmo. Aí eles falaram: "Rosângela, você tem que ficar em paz, você tem que querer". É Tanto isso. que numa reunião que eu fui com a médica num final de semana, eh, chegando lá eu virei para ela e falei assim: "Agora eu já sei por que que você me chamou aqui no hospital para se reunir aqui. É só para você não deixar mais eu sair, né, porque eu já tô aqui dentro, você já me leva lá para dentro e não deixa eu sair mais". Ela falou: "Não, eu não vou fazer isso". Eu falei: "Mas se você fizer isso, eu vou chamar a polícia, eu acabo com esse hospital, mas aqui eu não fico". Ela: "Não, imagina, a gente não vai fazer isso, tudo vai depender da sua vontade. A hora que você tiver com vontade, você falar: 'Tô pronta para fazer a cirurgia', você vai fazer a cirurgia. Caso contrário, não. Você tem que estar bem, porque os médicos têm que ficar bem". E conta para mim, o que foi que gerou essa prontidão, o que levou você a falar: "Eu estou pronta, vamos fazer"? O que me levou a Você estava chegar nessa rebeldia toda. o que me levou a chegar nessa decisão de que eu vou fazer, foi um culto que eu vim, e o pastor falou assim, que Deus, ele ele é tão poderoso que ele te dá a opção, tem 2 partes, uma parte que é dele, a outra parte que é sua. Então o que você tem que fazer, você A tem que ter sua, fé, fazer a sua parte, que o impossível Deus faz. que ele garante, né. Ele garante, ele Então faz e ele não a palavra desampara. veio falando para você confiar na promessa de Deus, porque toda vez que Deus promete, ele é fiel para cumprir, mas tem 2 partes. Sim, A sua parte era aceitar a cirurgia, e Deus iria fazer o impossível. Coisa linda, e hein? o trabalhar de Deus foi tão lindo que eu aceitei, fui ficando tão em paz, mas tão em paz e tão aceitável a situação, porque no começo o médico falou assim que eu podia sair com vida ou sem vida. Então o que que aconteceu? No dia 17 de junho era aniversário da minha neta, e dia 21 de junho ia ter a festinha dela. Aí, como o médico falou para mim que ou eu podia sair com sequela, ou eu podia sair com vida ou sem vida, eu pedi para o médico, eu falei: "Eu posso fazer essa cirurgia depois do aniversário da minha neta?". Aí ele falou assim: "Pode, mas por quê?". Aí eu falei: "Porque eu não quero desestruturar ninguém, porque se eu tiver que sair com sequela, eu vou ter que ter alguém para ficar me cuidando", que no caso é minha filha, né, porque parente é ótimo, mas nada como a família, né, que é você, sua filha, seu marido Uhum. e tal. Ou se eu sair sem vida, também não quero desestruturar a família no dia do aniversário da menina, né, não quero. Aí ele falou assim: "Não, tudo bem, a gente espera então, só que você não tem muito tempo, então a gente não pode esperar 1 mês, 2 meses, você não pode dizer que não, a não ser que você realmente não queira. Se você não quiser fazer a cirurgia, tudo bem, aí pode durar meses, ano, só que o tempo não é a seu favor, não é a seu favor. Então você precisa vir, porque daqui para frente você vai começar a cair mais vezes, porque como eu não Uhum. tinha o líquor, eu não tinha mais oxigênio na cabeça, estava ficando seca. Ele falou assim: "Ó, você não tem mais tempo, daqui a pouco você vai começar a cair, você vai perder os movimentos do corpo, você vai perder, o seu fisiológico, você vai começar a fazer suas necessidades, assim, andando e fazendo". Faltava poucos dias então para o aniversário. É, eu só fui a fazer a cirurgia depois do Aí você aniversário. esperou. Esperei, ele também esperou. Aí voltou, já foi direto para cirurgia, É, o aniversário, a festinha dela foi no dia 21, certo? aí no dia 22 foi no domingo. No dia 20, no domingo eu liguei, porque aí eu já estava ótima. Aí eu mesma liguei no hospital: Vamos fazer. "Vamos fazer". Aí a moça falou assim: "Ó, você vai ter que esperar essa semana, porque o médico tá tendo uma convenção Uhum. em outra cidade, né, então ele foi viajar, então essa semana não vai dar". Então eu falei: "Ah, tudo bem, então vamos esperar". E ela falou: "É assim que ele voltar, que for fazer a cirurgia, eu te aviso". "Ah, tudo bem". Aí na outra semana, no final de semana, ele chegou. Aí no domingo, que foi dia 29, e isso tudo eu trabalhando, viu, pastor? Eu Uhum. trabalhei todos os dias até na sexta-feira, eu fui internada no domingo, eu trabalhei até na sexta. E aí no dia 29, que foi no domingo, o doutor Gabriel me ligou, aí ele falou assim: "Ô Rosângela, tem um leito separado aqui e já chegou a sua peça".
você vai vir ou não? Eu falei, claro que eu vou, tô indo, que hora que é para eu ir? Aí ele falou assim, você esteja aqui às 4 horas da tarde. Ótimo. Aí já estava assim preparada para ir para o hospital, né. Só que nessa correria toda para ir para o hospital e pega as coisas, tudo, eu tinha comprado um remedinho de fungo para unha do pé, porque eu tive que tirar o esmalte, comprei um remedinho assim, e vem num frasquinho de pingar, né. E eu também pingo colírio no olho. Olha o que que eu fiz, misturou os frascos, e ao invés de eu pingar o colírio, pinguei o remédio do pé, eu pinguei no olho. Meu. Quase fiquei cega na hora de ir para o hospital. Mas Deus foi tão bom, que Deus colocou no meu coração: corre lá, joga água, joga soro. Aí, como eu tinha soro na geladeira, eu já fui lá, já Sim. corri, joguei soro, porque meu olho ficou vermelho igual um pimentão. Aí eu falava, Senhor, só faltava eu ficar cega agora antes de eu fazer essa cirurgia. Mas Deus foi tão bom comigo, que em menos de 5 segundos meu olho já estava branco. Sumiu todo o vermelhidão do olho. E fui pro hospital. Cheguei, fui internada, fiquei internada no domingo, cheguei lá umas 4 horas, internei mais 5, 4 horas da manhã, já estava preparada para ir para a cirurgia. Eu entrei na sala de cirurgia 7 horas da manhã, eu saí às 8 horas da noite. Fiquei 12 horas no centro cirúrgico, fiquei 12 horas em decúbio, 12 horas entubada, 12 horas anestesiada. Não vi nada. Mas a cirurgia correu tudo bem? Foi Deus... tudo bem a cirurgia. Eu saí da sala de cirurgia falando, conhecendo todo mundo. Minha cabeça estava ótima, nada, não relou nada, nada afetou, nem o tubo que ficou na minha garganta, na minha boca, nem o tubo afetou a minha fala, nada. Eu só não saí da mesa. Colocaram a pecinha lá, deu tudo certo. Colocaram a peça, drenou, deu tudo certo. Deus cuidando dos mínimos detalhes, né? Todos os detalhes, Deus esteve comigo. Eu falei, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Esteja naquela sala, cuida daqueles médicos, cuida da mão, direciona, não deixa que rele nenhuma parte do meu cérebro, da minha cabeça. Eu tenho uma amiga que ela é muito de fé, muito, muito. Aí eu liguei para ela e falei, Luciene, ora por mim, eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, eu que tenho que orar, mas eu confio na sua oração. Eu sei que você é uma menina muito de fé, tá? A gente é amiga desde 2013. Ela falou, Rô, tô orando por você. Aí ela falou assim para mim, Rô, você sabe quem é os seus médicos? Aí eu falei, não, eu não sei, porque é uma equipe. Além da equipe da Santa Casa, veio uma equipe do HC para mim também. Juntaram todos os médicos para mim. Eu estava me sentindo, mesmo anestesiado, sem ver nada nem ninguém, eu estava me sentindo. Deus falou, essa é minha filha amada, vai todo mundo cuidar dela. Aí essa Luciene falou, eu falei, Lu, eu não sei, porque são vários médicos. Aí ela virou para mim e falou assim, não, é porque o meu patrão, ele é neurocirurgião lá na Santa Casa. Depois você me dá o nome? Aí eu falei, tá, depois eu te dou o nome. No outro dia ela me ligou, mandando mensagem, tá? Rô, você não acredita que o médico que vai te fazer a cirurgia é o meu patrão. E eu falei de você, e ele tem que cuidar de você, porque você é amada, porque você não sabe. Me elogiou muito pro patrão dela, que era o meu médico neurocirurgião. E ele passou a minha ficha inteirinha para minha amiga. Luciene, ela é assim, ela tá com medo, mas ela tem que fazer a cirurgia, mas ela pediu para ser depois do aniversário da neta, que ela vai, com certeza. Passou passou a minha ficha para a Luciene, e eu achei assim, que Deus, ele preparou a minha amiga, preparou o patrão dela, que era E depois da cirurgia, você ficou quanto tempo no hospital até você sair? 3 dias. 3 dias. Foi para casa, teve alta. Depois da cirurgia, depois que eu fui para casa, na verdade, lá na sala, o médico tirou a faixa, porque eu tive que ficar com faixa, né, na cabeça. Na hora que ele tirou a faixa, ele falou, Rosângela do céu, que bênção é essa?
você tá, nossa, você é muito boa para cicatrizar, nossa, olha aqui como que tá, não, já vou te dar alta. Ele tirou a faixa e me deu alta. Aí ele falou pra mim, ó, você pode fazer o que você quiser, você pode lavar o cabelo, você pode passar secador, você pode passar chapinha, você pode fazer o que você quiser na sua cabeça, porque você tá ótima. Você só vem daqui 14, 15 dias pra gente tirar. Mas, Rosângela, e outra pergunta, uma pergunta muito importante, quando foi, em que momento de todo esse processo que você conseguiu ver, enxergar o trabalhar, o amor e o cuidado de Deus com você? Pastor, eu tive dúvida no começo, porém, eu precisava de uma peça muito cara, que eu mesma, eu, Rosângela, eu não ia conseguir, entendeu? E Deus providenciou a peça para Nem o mim. hospital tinha condições. Nem o hospital tinha condições, e Deus, sabe, na sua misericórdia, na sua graça, porque Deus se agraciou de mim naquele momento. Deus providenciou a peça para mim. E eles me ligaram, Rosângela, a sua peça está aqui. Entrou Está como te doação para o esperando. hospital. Entrou como doação. É um cuidado de Deus, o mínimo detalhe. Mas foi doado desse, né? para mim. Olha Deus isso. já tinha providenciado Exatamente. o caminho, O seu percurso. Deus, o dono do ouro e da prata, providenciou tudo que você precisou. Providenciou tudo para mim, pastor. Eu naquele momento lá, eu já não tinha mais desistência. Eu falei, é agora que Glória eu a vou Deus. fazer. Isso já entra lá atrás que você falou, não tem tudo que eu quero, mas tudo que eu preciso, ele nunca deixa faltar. Não é? Exatamente Deus isso, é maravilhoso. Rosângela, você tem dúvida que toda essa experiência, todo esse processo que você passou, ainda que foi difícil no começo, isso fortaleceu a sua fé, isso fez de você uma pessoa com mais confiança em Deus? O que você pode me falar a respeito disso? Pastor, essa minha experiência fortaleceu muito a minha fé, muito, porque hoje eu sou uma pessoa renovada, eu nasci de novo, Deus me deu a vida novamente, e Ele me deu a vida não só para eu viver, mas para eu testemunhar os bem-feitos do Senhor, tanto na minha vida como de qualquer outra pessoa que necessitar, tem que acreditar, tem que ter fé, porque Deus, Ele não é um homem que falha, não é um homem que mente. E aproveitando essa resposta maravilhosa que você deu agora, o que você diria para alguém que está assistindo vai assistir esse testemunho depois e está aí a ponto de fazer uma cirurgia ou enfrentando um momento difícil na sua vida? Qual é a palavra que você deixa para essa pessoa vivendo o processo que você viveu? Porque aí, às vezes, a gente não consegue entender quando a gente está dentro do processo. Mas você já saiu do processo, viu o amor, o cuidado de Deus. O que você diria para essa pessoa que está enfrentando uma situação complicada na vida? Pastor, o que eu posso dizer e que eu digo para vocês, irmãos, que tenha fé em Deus, acredite sempre, porque nós somos mais que vencedores na palavra de Deus, e o Senhor, Ele é médico dos médicos, Ele não desampara aqueles que o procuram com coragem, porque a própria palavra diz, faça a sua parte com fé. E é tão importante isso que a Rosângela está falando aqui, porque às vezes a gente enfrenta um processo na vida e a gente não entende quando nós estamos dentro do processo, mas nós precisamos colocar algo no nosso coração, que se a gente fizer a nossa parte, confiar em Deus, Deus sempre vai fazer a dele. Ele diz, te esforça que eu te ajudarei, ou seja, se você fizer a sua parte, eu farei a minha parte. Então eu deixo aqui uma direção para você que está enfrentando um momento difícil na sua vida. Jesus, ele não prometeu para a gente que seria fácil a jornada, mas ele garantiu que valeria a pena. Tudo que nós precisamos é confiar nesse Deus que nós servimos. Nós precisamos nos entregar totalmente e acreditar, confiar que Ele está no controle da nossa vida. Tudo é por Ele. Nada é pela força do nosso braço. Confie em Deus, tenha fé, e que no final, eu costumo dizer que com Jesus no final sempre dá tudo certo. Se não der certo é porque não chegou no final ainda. Confie. Rosângela, eu quero te agradecer por esse momento abençoado que nós tivemos aqui e por perceber o quanto a sua fé cresceu, né? Porque desde quando eu te conheci, você sempre foi uma pessoa de fé, mas hoje eu consigo ver uma pessoa com muito mais confiança em Deus. Com certeza. Né? Muito mais firme em Deus, e que Deus possa continuar abençoando a sua caminhada. Com certeza. E eu deixo aqui, pastor,
eu levo para mim, assim, que é tudo para honra e glória de Deus. Não é nada para mim, é tudo para Ele, porque a minha vida restituída, restaurada, é para levar a palavra de Deus para os 4 Eita, cantos. glória. Como diz: "Ide e fazei discípulos", é o que eu faço. Hoje eu estou testemunhando aqui na tua frente, mas a minha caminhada na rua, no trabalho, aonde eu vou, até em outros lugares, no meio da família, eu estou sempre falando o meu testemunho de Deus, a minha passagem, porque é tudo para Ele, para a honra e glória do Senhor, tudo para Ele, por Ele e para Ele. Em Glória a nome de Deus. É um Jesus. testemunho vivo, né? Que Graças Deus te a Deus. abençoe. Boa noite a todos. E glória seja dada ao nome do Senhor. Amém.